seu microfone. Olá, pessoal. E aí, já foi ou não foi? Já foi. Olá, pessoal. Boa noite. Mais uma sexta-feira no meio da história. Hoje, dia 6 de novembro, o ano está acabando rápido, meu Deus. E com essa pandemia, a gente realmente não estamos conseguindo perceber a velocidade que o tempo está passando. Mas nós estamos aqui, mais uma sexta-feira, eu fiz aqui várias anotações, porque são muitos assuntos, mas o meu amigo Laerte vai estar aí me ajudando a comentá-los. E boa noite, meu amigo, faz a sua introdução enquanto eu me ajeito aqui, que vamos aí para mais um comentário. Forte abraço, meu amigo, seja bem-vindo. Boa noite, Eliel, boa noite a todos aí, os nossos amigos que estão assistindo, né? Mais uma aí, mais uma sexta-feira. Eu estava conversando outro dia com um amigo, né? Eu sempre falei que não tenho o menor interesse político, até porque não é nem por uma questão de... Eu sempre falo, né? Eu gosto de política, gosto de estudar política, mas eu acho que a pessoa, para estar no meio político, ela tem que ter uma certa predisposição, né, a gostar de aparecer, a gostar de falar com o público, né, e não é muito a minha, não. Acho que eu não sou uma pessoa muito simpática, assim, né. O político precisa, né, ter esse lado que não é ruim. É o cartão de visita para que ele consiga atrair a atenção das pessoas, né. E atrás ele vai ter pessoas ali técnicas para conduzir a coisa ali a bom termo. Mas hoje em dia, com essa coisa como é que fala, da polarização, né, o que antigamente se falava esquerda, direita, comunismo, liberalismo, as pessoas passavam reto, né, por isso, hoje em dia as pessoas estão começando a se interessar, né, tive um amigo que veio perguntar a respeito, até porque normalmente a literatura a respeito é uma literatura um pouco complicada, isso quando ela não está enviesada, né, então mesmo documentários é só para quem tem interesse mesmo, né. Só dar uma pincelada, porque às vezes a gente fala aqui de Antônio Gramsci, a gente fala de Marcuse, a gente fala de Karl Marx, a gente fala de Engels, né, e às vezes as pessoas podem ficar assim um pouco perdidas, né. E basicamente o Karl Marx ele teve uma visão sociológica, né, correta até então, né. Ele via a diferença enorme entre os trabalhadores de fábrica, os proletariados, segundo ele, e os donos das fábricas, né. Ele escreveu isso dentro de uma realidade que a gente percebe dele que tem aquela parte da visão do que ocorria, embora ele não era funcionário, né? Ele vivia em meio a burgueses, porque Friedrich Engels era de família abastada e os seus pais aí eram donos, né, de fábrica. Então, inclusive, é Engels que banca financeiramente o Karl Marx, né? Então ele vivia ali às expensas da burguesia. E a gente vê que isso não é muito antigo, né? Aliás, não é de agora, porque a gente percebe isso hoje em dia também, né? Pessoas que têm dinheiro que caem na lábia ali Mas na época eu ainda acho que não era lábia, não, tá? Eu acho que tinha muito da revolta, né? Uma revolta dele interior, uma revolta com a situação em si, aquilo tudo mesclado. E se a gente for ver a realidade dos trabalhadores daquela época, realmente era uma coisa para causar revolta para qualquer um. Porém, as teorias econômicas que vêm, como ele fala, da mais-valia, né, isso eu discuti uma vez com um professor na nossa faculdade, professor de geografia, em que ele falava que o valor está na hora do trabalho, né, na hora trabalhada, vamos dizer assim. Eu digo que não, o cara pode gastar muita hora de trabalho em um produto que não vai ter validade, vai ter valor nenhum. Então depende tudo do mercado, né? E aí aquele famoso exemplo, né? Você tem uma Ferrari último tipo num deserto e um cara tem um copo com água. O que vai valer mais lá? O copo com água. Você dá a Ferrari, dá a sua roupa, dá tudo pro cara para aquele copo com água, né? E aí não entrou em nada. Então tempo de trabalho
naquele carro específico, numa região daquela lá. Então, assim, um exemplo talvez um pouco absurdo. Pode ser que não aconteça uma situação dessa, mas mediante isso a gente consegue perceber muitas coisas, né? Mas basicamente isso. O socialismo, né, ele seria uma fase intermediária, então ele prega um Estado grande, né? Então, só para concluir, as pessoas quando falam socialismo, e fala socialismo paz e amor, socialismo e liberdade, é impossível o termo PSOL, né, Partido Socialismo e Liberdade, porque elas se anulam entre si, porque não existe liberdade em socialismo. O socialismo é a ditadura do proletariado. Aí as pessoas podem até falar, tudo bem, mas a ditadura vai ser do proletariado, o proletariado vai estar no governo, você pode acreditar nisso, mas a realidade é que não vai ser o proletariado, nem membros oriundos do proletariado, ou seja, membros trabalhadores da fábrica que vão tomar esse poder, que vão controlar esse poder. Vocês podem querer, como exemplo, Luiz Inácio Lula da Silva, mas ele trabalhou muito pouco, né? Ele foi metalúrgico, sim, mas rapidamente ele foi alçado aí a presidente de sindicato, né? Ele foi fazer seus trabalhos dentro do sindicato dos metalúrgicos, e não propriamente ali, no chão de fábrica. E eu ouso dizer que a intenção primeira dele, claro, vindo do Nordeste, vem em busca de melhores condições, o trabalho, mas rapidamente ali a intenção mudou para uma intenção mais política da coisa. E depois que ele passa ao sindicato em si, a mentalidade dele já não é mais como de proletariado. Tá? A mentalidade dele já saiu desse nível de proletariado, já está em outro nível, ele não pensa mais como proletariado. E se acharem que eu estou inventando, Mikhail Bakunin rebate. Mikhail Bakunin é um teórico anarquista, e ele rebate Karl Marx nesse sentido. Ele fala, não é verdade que uma pessoa oriunda do povo, quando ascende à classe dominante, ela pensa ainda como povo, ela vai pensar como classe dominante, da onde ela faz parte. E Bakunin ainda diz o seguinte, que talvez esses que vieram do povo, né, que vieram da massa de proletários e ascenderam a cargos, né, mais altos, eles passem, quando chegarem lá, a serem mais conservadores e mais pessoas que guardam mais a coisa do poder do que aqueles que vieram dentro da burguesia já de berço, né? Então, assim, ele tem uma visão da condição humana muito, muito, muito sensacional. Então, assim, não pensem, né, para concluir, que socialismo é igual a liberdade. Socialismo é ditadura, porque através da ditadura, como Karl Marx dizia, a ditadura do proletariado, é que eles vão conduzir o Estado, é preciso que o Estado seja grande, e todas as amarras políticas, todas as amarras do partido estão lá conduzindo aquele Estado em uma ditadura para conduzi-la ao comunismo, né, que seria a finalidade última, a realização dessa utopia. Karl Marx não sabia como seria o Estado comunista. Ele disse que isso seria uma função dos cientistas do futuro aí, para desvendar como seria essa sociedade. Mas, né, Bakunin até, gosto de citar ele até ironiza. Ele fala, dizem que através de uma ditadura que chegariam ao comunismo, e nós dizemos que não, né, que nenhuma ditadura tem nenhuma função além daquela de se perpetuar. Né? Até parece que a pessoa vai montar uma ditadura e vai falar, eu conduzo, quando chegar a bom termo, eu entrego o poder para vocês. O cara que pregar uma coisa dessa não conhece a natureza humana. Então, fixem bem isso, né? Socialismo e liberdade são coisas díspares, né? Elas se anulam, né? Só isso já é motivo para ninguém votar no PSOL mais, porque a partir do momento que eles montam o nome de um partido baseado numa mentira, você já sabe que não vai ter nada certo aí, né? Então é isso aí. De vez em quando a gente vai fazendo umas introduções aí para alertar algumas coisas aí. Cara, muito interessante essa análise que você faz quando a pessoa chega, sai dos trabalhadores e chega à burguesia, ela passa a pensar como a burguesia. É só a gente observar o próprio efeito dos que conseguiam a escravidão, a alforria, né, a liberdade, comprar a sua liberdade e se tornava agora ex-escravo. Era exatamente esse mesmo pensamento. Ele queria distanciar cada vez mais de tudo aquilo que o lembrava a escravidão. Então, tudo aquilo que o fazia tornar mais branco e menos escravo, mais livre, menos escravo, porque o branco, nesse sentido, nessa época, a gente sabe muito bem
que era sinônimo de liberdade, né, de direitos, e ele então comprava escravo, ele se vestia como os demais cidadãos, todos aqueles elementos que demonstrava que ele era um liberto, cachorro, chapéu, sapato, alguém para carregar a sua bolsa e por aí vai. E as pessoas hoje não entendem, esse camarada, ele ao invés de lutar em favor de libertar os demais, ele queria cada vez mais se aculturar aos brancos, imitar os brancos. O famoso preconceito da esquerda do movimento negro, chamar um preto de alma branca, né? Que, na verdade, historicamente, não tem nada a ver disso. Era simplesmente o homem do seu tempo, entendendo que, para ele ter um pouco mais de liberdade, um pouco mais de ascensão dentro dessa pirâmide formada, ele precisava seguir as regras do jogo. E aí ele seguia a regra do jogo. E da mesma forma, é o que você falou, quando o camarada ele chega ao poder, ele vai tentar, isso aí é qualquer um, da direita ou da esquerda, ele vai tentar se perpetuar, colocar o seu projeto, e o grupo que o colocou lá tem a tendência de querer que também se perpetue. Por quê? Porque ele começa também a ter as suas pautas colocadas agora em pauta, em execução, né, em discussão e tudo mais, contra tudo aquilo que ele criminalizava, que ele entendia que era o errado. E essas forças antagônicas vão ter o duelo eterno, né? E aí quem é o bem, quem é o mal, é o tempo e a história sempre, inegavelmente, taxativamente, vai nos dizer quem é que está certo, quem é que está errado. Né? No momento, a gente tem aqui no meio da história alguns dados que a gente tem analisado e os nossos amigos aí ficam livres para comentar, para concordar, discordar, se gostar, compartilhar, se inscrever em nosso canal, né? Porque a sua participação é muito bem-vinda. Sumiu aqui o banner, deixa eu botar aqui, rapaz. Segue aí, meu querido. Para não. Agora aí, ó. Se inscreva no canal, deixe seu comentário e participe, porque a sua participação, a gente sabe que você está aí, né, o seu comentário, tá bom, meu amigo? Bom, Laerte, esse primeiro tópico de hoje, já comentamos demais aqui sobre a igreja renascer em Cristo, dos apóstolos, né, herdantes, já falamos dos moles que eles deram e tal, e agora, no dia 18 de janeiro, né, todo janeiro no Brasil tem uma tragédia, né? Já viu isso, cara? Como que é complicado, né? E desabou o teto da igreja em São Paulo, deixando 7 mortos e 76 feridos. Já falamos demais, já até comentamos sobre isso quando falamos. Então, acho que vamos seguir. Só trouxe para que ficasse no ano certo o Resiste, mas você querendo ouvir aí os nossos relatos sobre esse grupo de evangélicos, tem aí nos vídeos, nos outros anos que nós comentaram. Em fevereiro, nós tivemos, aqui eu fiz as minhas anotações, como eu já disse, né? Algo que se repetiu agora no ano de 2018, né, Laé? Uma grande fake news, só que essa foi internacional. Uma brasileira disse que foi agredida por um grupo de neonazistas na Suíça e havia perdido os bebês gêmeos. Eu não sei se ela abortou, eu não sei. Eu, sinceramente, montando, eu vi que tinha mais assunto, mas eu não consegui ir a fundo. Gostaria que você me ajudasse aí. Mas o que eu sei é que depois ela foi processada e presa porque ela confessou que mentiu, que não era verdade o que tinha acontecido. E aí, todos os jornais que noticiaram isso no mundo inteiro, BBC, Globo, no Brasil, todos os grandes, e no mundo também alguns, tiveram que se retratar desse ocorrido. Quer comentar esse fato, meu amigo? Me ajuda aí. Eu esqueci de liberar o microfone aqui.
Até raiva, rapaz, sinceramente. Eu li um pouco, assim, parece que ela foi diagnosticada com problemas psiquiátricos por causa de lúpus, uma coisa assim. Pô, para, né, bicho? Eu lembro de um amigo de família que falava, né, rasga a nota de 50, come cocô, não, então não é louco, sabe? Loucura, a loucura escolhe, né, a loucura desse povo aí escolhe a hora que vai se manifestar, né, cara, interessante. E assim, primeiro, eu nem uso o termo fake news, né? Eu falo para todo mundo, vamos falar notícia falsa, né, cara? Porque o jornalismo está fazendo um desserviço para a população, né? Um desserviço, porque a função do jornalista seria apresentar os fatos que estão ocorrendo e apresentar fatos históricos de uma forma mais fácil, de mais fácil entendimento para as pessoas, né, para as pessoas em geral, pessoas que de repente não têm um interesse acadêmico na cátedra de história, por exemplo, mas elas têm que entender como é que é o funcionamento da engrenagem do local onde elas vivem, né? Então a função jornalística é uma função excelente. O problema é que a forma que estão fazendo, entendeu, é uma forma totalmente enviesada, né, e se bobear, nem eles param para pensar nisso, porque depois eles vão ser os prejudicados. Então eles não param, não tem onde é que está a análise, né, de uma situação dessa. Foi igual nós comentamos a respeito do caso da escola modelo, né, se eu não me engano, que as crianças lá, uma criança falou que havia sido molestada e um determinado canal vai lá e acaba com a vida, né, dos donos, acaba com a escola e tudo mais, e depois não adianta, depois que falou, que acusou de determinada coisa, para reverter, né, que no caso da menina aí, até onde eu sei, ela falou que foi um grupo de neonazistas, né, mas não pegaram. Mas imagina se ela tivesse apontado um grupo e alegado que eles eram neonazistas. Mesmo que fosse visto lá que ela é louca, né, tem distúrbios psiquiátricos, de que o negócio era mentira, mas, cara, você falou, palavras foram ao vento, entendeu? Então fica sempre aquela dúvida. Pô, será que os caras são? Será que não são? Será que não fizeram? Entendeu? Então, graças a Deus aí, parece que ela não conseguiu apontar ninguém, né? Falou mais diferente, entendeu? E o jornalismo, cadê? Né? Se faz faculdade para uma cátedra dessa, né? A gente, quando vai apresentar um trabalho na faculdade, qualquer que seja ele, a gente tem que ter embasamento, né? Baseado em quem ou o quê. Né? Os caras vão, escrevem um negócio lá, pronto, acabou. Depois dá um pedido de desculpa e acabou. Ah, pelo amor de Deus. E ela, se é louca, que fique no manicômio, sabe? Causar mal pros outros. Aí, mas não tem loucura aí, não. Tem falta de vergonha. Que louco que sabe. Neonazista. Neonazista. Na sua visão, assim, apenas um comentário que você falando aí me veio aqui. Não seria talvez um objetivo também desses meios de comunicação como um cartel de lançar essas notícias mesmo, algumas notícias assim mentirosas, sabendo que eles têm o poder depois de pedir um desculpa e está tudo certo. Mas aí o estrago já foi feito. Talvez não seja esse o verdadeiro interesse de algumas matérias? Queria ouvir tua opinião sobre isso. Você acha que essa teoria da conspiração ou pode ter, de fato, um interesse de manipular mesmo a opinião das pessoas? Eu lanço a matéria sabendo que é mentira e depois eu me retrato ali na frente para não sofrer processo, direito de resposta e nada mais, e vida que segue. Tu acredita nisso ou é só teoria da conspiração? Não, primeiro que eu não acho que conspiração seja teoria. Ela existe, entendeu? E ali a coisa é o seguinte, para a gente analisar um pouco melhor, seria interessante a gente falar sobre Herbert Marcuse. Mas só para as pessoas terem uma noção do enredo, é o seguinte. Se eu não me engano, a Marilena Chauí que fala sobre a falácia do poder, né? Acho uma coisa assim. Então, no meio artístico, e a gente pode entender o jornalista como um artista também, uma vez que ele aparece, né, nos meios de comunicação, ele é reconhecido pelo público e muito da população gosta deste ou daquele, né? Então acaba meio que ele entrando nesse meio aí, nesse meio artístico, né? Faz parte, ele não é um ator, pelo menos não deveria ser, né? Mas ele está ali nesse meio, entendeu? Onde a população reconhece e ele, através
deste poder, entre aspas, ele acaba conseguindo conduzir a população para uma determinada finalidade. Por que eu falo de Marcuse? Porque Marcuse, na Escola de Frankfurt, ele reconhece que o meio artístico era uma ferramenta para levar a revolução adiante, não mais o proletariado. Então ele reconhece o Lupen e reconhece o meio artístico. O meio artístico, normalmente, e no Brasil aí em especial, e posso citar exemplos tranquilamente, é composto de pessoas que não estudam nem aquilo que eles deveriam estudar, que é a cátedra, aquilo que eles têm que fazer. Tem um ator aí da Globo, Paulo Vilhena, uma coisa assim, que uma vez ele vai no programa, vou citar também a pessoa do programa, foi no programa da Angélica, era um programa que ela apresentava à tarde, e ela vai entrevistar, e quando ele chega no local, as meninas, né, ficam todas alvoroçadas, né, gritando e tudo, e ele ficou arrumando o cabelo, dando aquele sorrisinho, assim, de quem estava gostando da situação, e a Angélica até fala, né, gosta que se enrosca, né, eu lembro disso, e ele deu aquele sorrisinho, claro, quem que não gostaria? Eu também, chega lá, todo mundo ovacionando você, e ainda mais ele enquanto artista, é bom para ele ser reconhecido pelo público. Chega uma hora que ela pergunta para ele como é que ele fazia para decorar os textos, qual era o método de estudo que ele fazia para ele decorar os textos, e ele dizia que ele não estudava, não, que ele, pouco tempo antes dele fazer a cena, né, gravar a cena, ele dava uma repassada lá no script lá, entendeu? E entrava com aquele... Aí eu te pergunto, eu não sou ator, né? Mas, cara, não é só decorar o texto, você tem que entrar no personagem. Decorar o texto, eu diria até que é dos menores problemas, porque se você, de repente, se confunde com o texto, mas você consegue convencer o público de que você é aquilo que você está encenando, ou seja, um bandido, um rei, um homossexual, qualquer coisa que seja lá, você consegue convencer, puto, o cara é. Você olha para a cara do cara, você não vê ele como artista, você vê ele com aquele personagem lá que ele está atuando, de repente você pode até improvisar, porque eu tenho certeza que um diretor, por mais egocêntrico que seja, ele vai falar, puto, o cara entrou no personagem, não compensa nem cortar isso daí, porque ele errou uma fala aí, quer que seja, né? Então a gente percebe que muitos desses artistas não estudam nem o básico. Aqueles que estudam acabam até se sobressaindo. Vamos ter o nome de um, se tem o nome de outro. Como é o caso daquele que participou de 300, fez o papel do Xerxes, esqueci o nome dele. Que a própria ex-namorada dele dizia que ele era muito estudioso. Rodrigo Santoro. Isso aí, entendeu? A ex-namorada dele disse que ele era extremamente... ela estava tirando fotos, aí teve uma foto que ele saiu meio assim de costas, estudando. Ela falou, olha, ele está sempre estudando. Então, pô, aí é de bater palma, né, cara? Mas a grande maioria não sai desse meio. Então, essa galera é fácil de você conduzir, de chegar para eles e falar, olha só, isso aqui é muito bom. Isso aqui vai trazer a felicidade para todo mundo. E aí eles começam a falar essa coisa sem se aprofundar, sem conhecer realmente. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é, eles passam a acreditar que eles são o baluarte da coisa boa, o baluarte de tudo que é bom, lindo e maravilhoso. Eles sabem de tudo e eles começam a acreditar nisso. Aí vem essa coisa do ego, desse ramo artístico. Que se você chegar para eles e falar, grande, acorda, pelo amor de Deus, isso aí que você está pregando vai dar errado. Imagina, quem é você? Você não viajou para os lugares que eu viajei, você não viu as coisas, você não entrevistou as pessoas que eu entrevistei. E aqueles jornalistas que têm a visão correta, que fazem o papel correto, como é o caso daquele jornalista lá que fez um comentário, né, realmente horrível, daquela situação da buzina, esqueci o nome dele, que os caras estavam buzinando, olha, cara, eu tô muito ruim de nome. Os caras estavam buzinando e ele chega pro entrevistado e fala, tá vendo? Olha isso daí. É coisa do quê? É coisa de preto, né? Não sei se você lembra disso daí, ele é um jornalista da Globo, ele pediu desculpas, ele foi cortado, obviamente, foi mandado embora, porém, ele fez um programa no YouTube. Ele tá até no canal de YouTube, e agora eu acho que ele tá na CNN. Eu vou lembrar o nome dele, eu vou lembrar. Eu sei quem é Wagner, como é que é? Eu vou lembrar o nome dele, fala aí. E aí, você vê que o cara é um excelente jornalista. O cara, inclusive, ele escreveu um livro, que eu sou doido atrás desse livro aí, em que ele tem acesso, ele explica isso no canal dele, ele tem acesso aos arquivos da KGB, né, da União Soviética,
E ele vai lá, ele faz uma pesquisa a respeito não sei se ele vai especificamente para isso, mas ele vai lá para acessar os documentos e ele acha alguma coisa sobre a Olga Benário. E ele faz cair por terra aquela lenda da Olga Benário como uma baluarte da liberdade, então que nada, ela recebia treinamento da KGB, tanto ela como o Luiz Carlos Prestes receberam treinamento, e ela veio como uma espécie de Cicerone do Luiz Carlos Prestes, entendeu? Então não tinha nada de liberdade, não tinha nada disso. E ele escreveu um livro, esse livro é da década de 80, mas obviamente não foi editado mais, né? Então um cara assim, excelente, caiu em desgraça de fazer um comentário que de repente é aquilo mesmo que ele acredita, né? Mas aí quanto negro, eu falo, cara, o cara pode até não gostar de mim, pode não gostar da raça, problema, entendeu? Me respeite na minha frente, fale mal de mim pelas minhas costas, porque quem é que não faz isso? Se eu trabalho no local, o cara pisa no meu calo, o cara sacaneia, o cara dá ordens absurdas, eu vou chegar, eu vou dentro do, né, se for uma ordem muito absurda, obviamente que não, a gente dá uma enrolada, mas alguma outra coisa, o cara demonstra um tremendo jegue, um jumento, e eu vou chegar em casa, eu vou chegar pra minha mulher e falar, olha, puta que pariu. Nossa, falei palavrão, desculpa. Mas enfim, vou chegar em casa e vou falar com ela, o cara é um jumento, um imbecil, o cara tá lá só porque é filho de fulano de tal, ou porque é indicação de filho de fulano de tal, porque se dependesse dele mesmo ele não conseguiria, é normal. O cara não é obrigado a gostar de negro, entendeu? O cara tem que respeitar, o cara pode olhar pra minha cara e achar que eu teria que ser escravo ainda. Problema, opinião dele, ele vai pagar pela opinião dele. Mas é aquele que guarde no interior dele aquilo ali, enquanto estiver trabalhando comigo, entendeu? Me respeite. De repente, me conhecendo, né, não eu especificamente, mas conhecendo uma pessoa que, de repente, ele tem um preconceito, ele pode até vir mudar de opinião. Então, não vejo problema em relação a isso, sabe? Não quero mudar o interior de ninguém, não. O interior cabe à pessoa e a Deus, a quem acreditar, né? Mas o meio jornalístico tem essa ideia. Você tem que mudar, né? Você vai mudar conceitos de feio e bonito. Aliás, não tem mais feio, né? Não tem mais. Você não pode falar mais, pô, aquela mulher é feia, aquele cara é feio, aquele cara tem um jeito estranho, não sei. Estranho por quê? Baseado em que você disse que aquele é estranho? Baseado em que aquela música você fala que é feia? Né? Quais são os seus estudos para você dizer isso? Você viveu lá no meio daquela comunidade, de onde veio aquela música? Ou você viveu no meio daquela pessoa lá que hoje ela é obesa ou é magra demais? Cara, não quero saber. Aos meus olhos, determinada música não presta. Aos meus olhos, ao meu gosto, determinado tipo de mulher eu não gosto. E, de repente, para meus olhos, ela pode ser feia. Pode ser uma pessoa sensacional, eu conviver, amigo, mas aquela questão de relacionamento homem-mulher, não quero, porque não é meu tipo, não gosto de morena, não, prefiro loira, enfim, tudo isso, né, não pode. E isso é culpa dessa classe artística, incluso aí os jornalistas também. Só que eles são, sim, os precursores, mas não de uma coisa boa. Eles são os precursores da desgraça. E eles, tem uma lenda na mitologia grega que diz sobre Epimeteu, que é irmão de Prometeu, né? E Epimeteu significa reflexão tardia, se eu não estou enganado, é essa a significação do nome dele. E é falado que, quando foi dado para Prometeu a condição de que ele criaria, ele participaria da criação ali do homem, uma coisa assim, ele passou essa incumbência para Epimeteu, e Epimeteu deu as melhores qualidades para os animais. Então, pelo para que eles pudessem se cobrir do frio, garras, dentes, força, velocidade, né, para que pudesse se proteger, ou fugida, né, enfim, deu as melhores qualidades, não sobrou nada para o homem. E Prometeu foi pensar, falou, pô, tipo assim, o cara fez uma burrada, o que sobra agora, né? Ele vai, pega o fogo lá, que era só os deuses que controlavam, dá para o homem a posição ereta, que era a própria dos deuses, né? Mas dentro dessa mitologia que eu quero dizer, os jornalistas e o meio artístico são como Epimeteu, reflexão tardia. Eles não param e pensam, eles só falam aquilo que é bonitinho, que vai trazer público para eles. Todo mundo vai gostar e bater palma. Quando a desgraça estiver ali perto de acontecer, eles também não vão reconhecer, não. Eles vão olhar o negócio, não é assim, não. Vocês estão tendo uma visão errônea a respeito. Quando acontecer a desgraça, eles vão ser os primeiros a sofrer e vão sofrer sem saber. Escreva o que eu estou falando, entendeu? É impressionante. O que você acabou de mencionar, de sofrer, um dos grandes pregador aí do fake news, de tentando desarticular o governo Bolsonaro e tudo mais,
o jornalista Greenwald, sei lá, né, não sei falar o nome dele, mas o Green, agora acabou de sofrer uma censura do seu próprio jornal que fundou. Né? Foi tentar fazer uma matéria contra o Joe Biden, bombástica, que realmente tira a eleição, qualquer chance de Joe Biden de concorrer. E aí os caras falaram, não, cara, tá proibido, Twitter, Facebook, tá proibido todo mundo tocar nesse assunto. O podre dele só depois que ele ganhar que a gente pode talvez deixar falar. Ninguém pode falar do podre dele agora. E aí o cara não concordou, porque... E ele até, não sei se é cena ou não sei o que é, mas ele está tentando mostrar que ele ainda é um baluarte da verdade, ele ainda busca a verdade, a falar a verdade como profissional. Se for isso, eu tiro meu chapéu, porque eu sempre gostei do trabalho dele pela veemência que ele expõe os fatos, mas em alguns casos aí que ele trabalhou, a gente vê que ele não foi bem transparente, porque se fosse transparente com aquela questão da Vaza Jato do próprio Moro, o Moro teria caído muito antes e o governo estaria, e nós estaríamos livres desse traidor. Mas ele só quis fazer parte do processo e aí acabou se enrolando, né? E aí parece que ele aprendeu e agora ele ia fazer do Joe Biden e aí sofreu agora a censura que ele fez quando ele anunciou as provas da Vaza Jato. Então, assim, ele fez o jogo lá atrás porque interessava. Aí agora ele quis botar tudo às claras, aí os caras falam, pô, se tu fez o jogo assim lá, por que não vai participar do mesmo jogo aqui agora? Nessa é na minha visão. E aí alguma coisa a mais pode ter acontecido e que ele pediu para sair. Mas, assim, esses jornalistas que estão tanto trabalhando a favor da China comunista, a favor da ditadura do comunismo, depois eles vão ser os primeiros a serem caçados, porque quando quiserem falar a verdade não vai mais ser possível, né? Só vai sobrar os jornalistas de fato comunistas. Meu amigo, falando aí, dando sequência, depois da fake news, uma outra realidade de violência. Aconteceu ainda em fevereiro, um jogo, um clássico, né, entre São Paulo e Corinthians. Eu sei que você não é muito ligado ao futebol, mas eu quero falar da violência que aconteceu após o clássico. O clássico dentro de campo, já as próprias matérias falam que foi muito pegado, teve várias expulsões, cartões amarelos. Mas aí o que aconteceu? Na saída, no término do jogo, aconteceu uma tremenda violência, um corre-corre, confronto entre os torcedores e os policiais. 19 pessoas nesse tumulto ficaram feridas. E qual pelo menos nas matérias que eu li, o que ficou claro para mim? A imprensa tentando, mais uma vez, colocar a culpa nos policiais. Eu queria que você comentasse sobre esse assunto. Mais uma vez, a polícia tenta fazer o seu trabalho. Se ela errou ou não, eu quero que você comente. Mas, pelos jornalistas, eles fizeram tudo errado de novo. Cara, assim, quem vai num jogo de futebol pode até não perceber, mas quem vai na intenção de organizar, que no caso é a função da Polícia Militar, em São Paulo a Guarda Civil Metropolitana também, né? É uma coisa muito tensa. A gente percebe que é um barril de pólvora que qualquer faísca vai fazer explodir, entendeu? Eu lembro uma ocasião que eu estava trabalhando no Pacaembu, e aí a PM lá vai com cavalaria, né? Vai o pessoal da Rocan, que são os motociclistas, tem toda uma logística ali, né, para as torcidas não se encontrarem. Então, e eles vêm, tá? Eu não sei como é que é no Rio, mas em São Paulo, a Polícia Militar, ela vem com um grupo, né? Espera só um pouquinho, rapidinho. Bom, enquanto o nosso amigo Laerte se ajeita ali, né, com o seu problema, nós vamos aqui continuar. Realmente, no Rio de Janeiro, como ele estava falando de São Paulo,
Eu sou um torcedor, sou flamenguista, mas eu sou um torcedor que nunca fui no estádio assistir o jogo do Flamengo. Mas, Daniel, como isso é possível? É possível porque eu sempre fui cristão, nascido e criado no Evangelho, e na denominação que eu frequentava, que eu me batizei, isso era muito rígido, né? Assistir na televisão já era passível de ser disciplinado, imagina ir no estádio. E depois de crescido, eu tomei uma própria consciência de que não era um motivo de eu gastar o meu dinheiro numa emoção passageira como aquela. E vendo as violências que ocorreram, que ocorrem sempre nos confrontos entre torcidas, eu, de fato, aí fiquei mais ainda certo de que não era um ambiente para eu frequentar. Né? Um dia que eu tiver, talvez, dinheiro o suficiente para ir numa área VIP, como aquela, né? Aí pode ser que talvez eu gaste, né, dinheiro que esteja sobrando para assistir num camarote, sair de helicóptero, né, ir embora e tal, e não sofrer ali a violência com a ralé. Mas enquanto isso não for possível, Deus que me perdoe esse comentário. É brincadeira, óbvio. Eu acho que eu não chego nessa condição, mas se chegar eu vou, mas não é para não ficar no meio da ralé, nada não. É porque realmente, para mim, não é um ambiente que eu possa ir e me sentir confortável. Gente xingando ali palavrão, né, e tal. Então, para mim, eu acho que não é um ambiente para eu ficar. E aí eu não corro o risco de sofrer com esses tipos de violências que ainda insistem a acontecer no meio do futebol. Fala, meu amigo, continue aí no seu raciocínio. Rapaz, desabou aqui, tem o computador é ligado aqui numa extensão, a extensão caiu, só que fez um barulho tão estranho que eu achei que tinha estourado aqui. Aí eu fui ver lá, certificar, mas tá tudo bem. Então, e a coisa é meio complicada ali, né? Então, como eu falei, em São Paulo, né, a polícia faz essa separação, né? Então vem a torcida lá, no caso é Corinthians e São Paulo, então tem uma equipe da polícia que vem ali conduzindo, vem ali com a Independente, torcida de São Paulo, e uma outra equipe da polícia que vem em outro lado com a Gaviões da Fiel, né? Ou alguma outra torcida aí, que agora tem várias, né, várias denominações aí. E tudo para eles não se encontrarem. A saída também é feita ali. Eu acho que há um sorteio, tudo isso é combinado com os líderes das respectivas torcidas. Em São Paulo, inclusive, quando se passa quando vai entrar, aquelas madeiras enormes, aquelas bandeiras enormes, é proibido. Né, não pode, entendeu? Se você vai levar instrumento musical para batuque, essas coisas, é um número X que você vai levar e você já tem que ter esse acertado com a polícia. Mas mesmo assim, cara, você está lidando com grupos rivais, né? Acho que tão utópico quanto falar que o comunismo vai dar certo é você imaginar um jogo de futebol onde não haja, pelo menos aqui no Brasil, né? No Brasil e na Inglaterra, onde não haja uma separação de torcidas, né? Que elas se mesclem ali, entendeu? Aí você imaginou, por exemplo, a Independente, o pessoal da Independente chegando pro cara do Corinthians, pô, o cara lá, ó, fez o gol lá, mas, pô, gostei do jogo aí, gostei do pessoal do seu time aí, um drible legal pra cima do meu atacante ali, do meu zagueiro, enfim, né? Quem sabe, né? Mas eu acho que é tão utópico quanto o comunismo. E é complicado. Então, assim, eu lembro que uma vez eu estava trabalhando e do nada, cara, do nada nós vimos um pessoal gritando, correndo, o pessoal da cavalaria, os cavalos parece que até sabem, né, cara? Os caras, o cavalo empina o peito assim, o peito do cavalo bate na minha cabeça. Eu tenho 1,88 m, então você imagina o tamanho da cabeça do cavalo, onde é que tá, né? Então, só aquela coisa imponente já te assusta. E aí, rapidinho, né, acabou lá com a bagunça que era. Mas é só ter mais meia dúzia de corajosos ali de querer encarar, cara, entendeu? Você não tem como segurar. E a polícia vai fazer o quê? Vai falar, por favor, vocês parem de fazer bagunça. Vamos, por favor, aí colaborar para que as pessoas consigam chegar no estádio ou sair do estádio e ir para suas respectivas casas aí, né, na paz, sem quebra-quebra. Por favor, vamos colaborar. Imagina, na hora que o negócio começa, cara, é igual o pessoal da antiga deve lembrar os bailes funk de briga. Rapaz, não adianta, entendeu? Os caras decidiram brigar, bicho, já era. Ou você vai com uma força maior que a deles, entendeu? Ou você deixa rolar. E se deixar rolar nos estádios em São Paulo, você imagina, Morumbi vai acabar com tudo, Pacaembu vai também, tem casas ali ao redor, né, cara?
Os caras vão acabar com tudo. Então, assim, eu fui 2 vezes. Fui uma. Inclusive assisti Corinthians e São Paulo, foi, né? Eu estava trabalhando, né? Eu tive que fazer uma parte de um policiamento interno no Pacaembu. Aí pra vocês verem, né? A gente não pode trabalhar armado lá. Eu tive que desarmar, fui fardado só ali. Depois eu saí que depois me chamaram lá pro lado de fora, né? E no Rio, né? Que eu vi São Paulo e Flamengo, né? Fiquei inclusive atrás do gol do Rogério Ceni lá com o pessoal do Flamengo lá tentando o juízo do Rogério. Rapaz, mas nem os jogadores têm condições de ficarem calmos, porque eu fico imaginando a condição do Rogério Ceni naquele jogo. O gol, eu tava nas numeradas. E olha para vocês verem, né? Eu sou tão inocente que eu achava que a numerada é o seguinte: se a minha cadeira é o número tal, eu tenho que ficar na cadeira de número tal, eu não posso chegar lá na frente. Mas eu vi que o pessoal tava indo, eu falei, pô, acho que eu posso ir também, para vocês verem como é que é. Inocente total. E aí todo mundo se amontoou ali atrás do gol. E aí foi justamente no segundo tempo, veio o Rogério Ceni pro nosso lado. Coitado, pelo amor de Deus. Ele foi xingado, a família dele foi xingada, acho que até a geração que ele nem deve conhecer foi xingado. O cara tem que manter aquela concentração ali. Aí quando ele erra, né? Aí nego tá lá, e aí, tá, eu falei que errar. Falei, nossa, então nem os jogadores ficam calmos. Imagina a galera quando se encontra, né? Pedir consciência para esse pessoal é difícil, porque os nervos estão à flor da pele. Tem gente que vai lá justamente para afogar as mágoas de qualquer coisa, entendeu? Eu lembro isso, inclusive, nos bailes funks e briga. Eu lembro que o pessoal falava, não, eu vou lá para brigar mesmo, porque lá tá todo mundo para brigar, e eu preciso descontar minha neurose em alguém. E a gente percebe isso. Então, dizer que vai dar jeito, não vai. Só se acabar com o futebol ou acabar nem acabar com as torcidas, porque você pode acabar com a denominação, com os caras se reunirem, mas eles vão se reconhecer como iguais, São Paulinos com São Paulinos, palmeirenses com palmeirenses, e eles vão armar algum lugar para brigar, cara. Isso aí tá na natureza dos caras que curtem, né? Então a coisa é não ver a coisa de forma bonita, né? De forma com flores. Vamos conduzir de forma organizada. Quem saiu daquilo que foi organizado vai ser castigado. Se o castigo for uma condução para a delegacia, se for apenas uma contenção para ver se o cara abaixa o ânimo, ou se tiver que partir para violência física, vai ter que partir, cara. Porque para mais de 100 caras que decidem brigar e quebrar tudo, se a polícia não toma uma atitude enérgica, para os caras, opa, pera lá, doeu, né? Tomei uma bala de borracha, doeu. Ou isso dói, gás de pimenta, gás lacrimogêneo, isso arde, vamos parar que, né, entendeu? Se não é pelo amor, é pela dor, e na maioria das vezes vai ser pela dor mesmo, entendeu? E a violência policial, ela é uma violência controlada, tá? Então, quando você lida com o pessoal do grupo de choque, por exemplo, eu cheguei a fazer aulas de CDC, não é para... Inclusive, tem técnicas para você não deixar a população, a turba, vamos dizer assim, encostada na parede, como é que fala o termo? É que você vai empurrando e manter eles ali cerca, não. A tendência é que você, se eles estão indo contra um elemento sólido ali, né, é você fazer de uma tal forma a linha que eles possam se conduzir para um lugar com menos perigo, um lugar onde eles não vão ter a possibilidade de encontrar os rivais para continuar a briga, entendeu? Mas não pensem que, por favor, que até se tenta fazer isso, né, se faz muito isso até chegar com uma unidade de choque ali para ir para vias de fato. Mas normalmente a vias de fato veio antes ali, sabe? Então, assim, é complicado, né? Eu não vou, não, tenho medo. Eu não vou, não, tenho medo. Você me fez lembrar agora, não tem nada a ver com a pauta, mas do livro O Poder do Hábito. Por que eu me lembrei? Quando tu falou da turba, um general foi chamado, e ele era especialista em desarticular multidões. E ele foi convidado por um país árabe, aí eu não vou me recordar agora, para analisar uns movimentos que estavam acontecendo de protestos. E os Estados Unidos, na guerra do Iraque, foi lá, eu acho que foi no Iraque, e ele foi para lá e ele começou a analisar as fitas de gravações das manifestações anteriores. E eu achei interessante que ele conhecia muito bem sobre o hábito humano. E o que ele faz? Ele observou que as multidões, elas ficavam muito tempo, iam crescer nessa aglomeração. Sabe por quê? Por causa das barraquinhas de
comida. Porque o que ele percebeu? Começava a chegar um grupo mais radical e começava a manifestar ali, gritar as palavras de ordem e tal, 5, 6, 10 pessoas. Rapidamente chegava uma carrocinha de cachorro-quente ou alguma outra coisa. E aí, ao chegar essa carrocinha de comida, começava a chegar mais gente. Aí chegava daqui a pouco outra comida e outro negócio de comida. E as pessoas tendo que se alimentar, iam se aumentando a aglomeração e ficando por mais tempo também manifestando. Olha que interessante, cara. Aí o que ele fez? Pediu ao governo para proibir que se tivesse, quando se juntasse as aglomerações nessas manifestações, proibisse as pessoas de vender comida. E ao fazer isso, ele tomou, se eu não me engano, não vou recordar aqui o tempo, mas foi um estudo para aproximadamente, eu acho que um mês ele resolveu e acabou com todos os problemas de manifestação naquele país. Por quê? As pessoas não tinham mais o que comer, então elas chegavam, se aglomeravam, ficavam 2 horas não tendo mais o que comer, procuravam o que comer, não encontravam, começavam a ir para suas casas comer e nisso o movimento acabava e rapidamente eles acabaram com as manifestações. E aí tu me fez lembrar que realmente sempre tem um motivo aglutinador, né? Nessas brigas, nessas revoltas. Os camaradas já vão para brigar, baile de corredor, eu lembro. Também não frequentei, né? Meu irmão que frequentava o Liceu e alguns amigos me falavam, então eu não sei de vista, eu sei apenas de ouvir falar, mas vários amigos iam realmente para extravasar. E eu considero, na verdade, essas torcidas organizadas, eu considero como uma religião. Os camaradas têm aquilo como um dogma de fé. Né? Eles têm os seus rituais, eles dão as suas ofertas, eles têm as suas músicas, eles têm os seus encontros semanais. Né? Então, os camaradas têm todos os elementos que Max Weber vai definir como uma religião, que é um ajuntamento de pessoas seguindo uma mesma ideia, com os seus credos, dogmas. Então, é uma religião do futebol. O próprio narrador do Flamengo, o Emerson Show, na Flá TV, ele fala, né? É mais que futebol, é religião. Então, eu acredito que é uma religião. E para se combater uma religião mais reacionária, que são essas torcidas organizadas, não dá para ser com flores. Terroristas, né, que eu já coloco como terroristas, né, barra criminosos, você não dá para ser com flores, diálogo, conversa. Né? Estamos tendo aí, mais uma vez, 2020, ataques terroristas pelo mundo, né, pela Europa, e você não tem como dialogar. O cara, quando vem, ele já vem decidido a se explodir, ou decidido a atirar até acabar as balas, ou esfaquear todo mundo enquanto ele não morrer. Então, com esse tipo de pessoa, você só consegue vencê-lo com tiro na cabeça, né? Bem no lóbulo frontal, onde o camarada não tem mais reação para nada. Menos de 2 segundos ele já partiu dessa para melhor. Então, é inevitável falar isso como cristão, mas não tem diálogo. Não há diálogo para mim, não há diálogo com quem já vem decidido a cometer essas atrocidades, né? Já sai de casa já pensando em brigar, em discutir, em arrumar confusão, em agredir. É complicado, mas é forte esse manto. Vamos, então, seguir. O próximo tópico, ainda em fevereiro, o ex-presidente Sarney foi eleito presidente do Senado. Ao primeiro olhar, Laerte, a gente vê, eu pelo menos sabendo do poder do Coroné, né, e da família Sarney, o mal que fez ao nosso país, a gente fica meio preocupado quando vê uma notícia dessa, caramba, como é que pode botar o Sarney, cara? Mas quando a gente olha para o seu opositor, seu concorrente, era o Tião Viana do PT, cara. Aí você olha, um governo corrupto no poder, que a Lava Jato já provou isso para nós. Né? Hoje, olhando para trás, é fácil a gente falar isso. Na época, a gente tinha já muitos elementos, mas tudo em sendo julgado, a mídia abafando muita coisa, né? O próprio PT recorrendo para que algumas não fossem noticiadas e tudo mais. Mas aí, quando a gente olha, imagina, um governo que fez o que fez, imagina ele tendo no Senado o camarada do seu próprio partido. Seria algo ainda pior, na minha avaliação. O que você acha, meu amigo?
Cara, eu acho que, na verdade, o Sarney, como presidente do Senado, foi só para não ficar uma coisa muito feia, muito escancarada, como, na minha opinião, ficou, e talvez a gente vai tratar disso lá na frente, quando da eleição segundo a, a reeleição da Dilma, né, nós tínhamos o Dias Toffoli, né, que fez carreira no PT como no Tribunal Eleitoral, né, ele é responsável pelo Superior Tribunal Eleitoral, sabe? E você alertava as pessoas, né, você tá vendo, cara, é impossível, esse cara fez carreira dentro do partido, é impossível que esse cara dentro do Tribunal Eleitoral, ele vai ser neutro, né, ele não vai ser favorável ao PT, vocês não estão enxergando isso? Então, acho que naquela época ainda tinha aquele conceito, né? Pô, vamos fazer parecer que nós somos democráticos, né? Que a gente não vai tomar conta de toda a máquina estatal, né? Eu acho que está mais para isso, porque na verdade a família Sarney, para nós, eles falavam, né? Abertamente, deixava claro, né? Que era contra. Deixava claro, não. Aquela coisa meio vaselina, né? Que era contra o PT. Mas ali nos entretantos, hoje em dia, a gente sabe que não era bem assim, entendeu? Então, eu, sinceramente, não vejo muita diferença. Com mais uma coisa assim, como diria, né, para inglês ver, né, que a gente aceita o processo democrático, né, e que de grupos e partidos opositores, né, a gente aceita, né, e tudo que vai ser tratado a partir dali e sair para nós aí em forma de lei, que quer que seja, foi através do processo democrático, né? Então é balela. E dentro desse processo dito democrático, nós fomos assaltados a caneta armada, né? Se podemos colocar dessa forma. Bom, falando em para inglês ver, falando em vaselina, nós temos ainda em fevereiro o caso do deputado Edmar Moreira, do DEM, deixa bem claro que DEM, partido de Rodrigo Maia, partido de senhor Alcolumbre, que declarou um patrimônio de 17 mil na época da eleição, mas depois, no ano 2009, ele coloca uma mansão de 25 milhões de dólares, na época, 57,8 milhões de reais. Na cotação de hoje, talvez, né, nem sei fazer essa conta aí, mas passava de 70, talvez. E aí, esse camarada ainda na cara de pau diz que não, é porque o castelo não estava no meu nome, era só usos e frutos, estava no nome da minha mulher, se não me foge de memória. E aí, esse camarada, esse cara de pau, o que você tem a dizer dessa raça de políticos que nós temos no nosso país, Léo? Política, para mim, ela é algo sagrado, tá? Ela diz respeito à condução do povo no aspecto material, no aspecto temporal, a bom termo. Dentro dessa condução, é dada quando você tem bons administradores, né, eles dão condições para que essa população possa pensar em algo que transcende o material, qualquer tipo de coisa que seja no aspecto religioso, de uma religião específica, seja filosoficamente, a pessoa pode ser ateu, mas ela ter ali algumas coisas dentro da filosofia, enfim, pensar em algo que vá além daquelas preocupações básicas de saúde, educação. Educação nem digo, porque a partir do momento que a pessoa tem esse tipo de pensamento, ela está preocupada com a educação também, mas as necessidades básicas, o Estado não vai sanar para ela, mas vai dar condições, ou seja, de modo que esses políticos não atrapalhem, para que a pessoa consiga ter o seu ganha-pão. Seja trabalhando para alguém, seja montando algo seu, isso vai fazer com que o Estado ele consiga ajudar outras pessoas que estão ali capengando ou que por um revés aí da vida, né, perdeu as coisas, aí o Estado vem com aquele auxílio até que essa pessoa consiga andar com as próprias pernas, né? Então eu penso a política desta forma, né?
existe muita coisa aí na filosofia política e tudo mais, mas a verdade, a política, a bom termo, para mim é isso. Eu acho muito difícil alguém que discorde disso daí, tá? Agora, aquela coisa, né, bicho? Isso cria uma massa, se a pessoa, ela vai... Você pensando no sacerdócio, né, o sacerdote, ele tem um poder, né? Seja de aspecto religioso ou aspecto temporal ali, no caso, o pessoal da política, né, os mandatários ali, ele tem um poder. Ele acaba ficando tão embebecido desse poder que ele acha que nunca vai pegar nada, né? Ah, vou pegar isso aqui, cara, e vou passar esse dinheiro para esse bando. Imagina o que não passa na cabeça desses caras, entendeu? Porque eu vou passar para quê? Ele não está vivenciando a coisa, ele toma um distanciamento tão grande que eu vou ousar dizer aqui para os amigos que a gente tem muitos políticos sem vergonhas, vagabundos, ladrões, mas que na sua grande maioria não são pessoas ruins, tá? Pelo menos da forma que eu entendo, né? Uma pessoa ruim para mim é aquela pessoa que ela vai te levar para aquele buraco, sabendo que ela vai te levar para aquele buraco, que você vai se ferrar, mas porque ela quer o poder, porque ela vai ganhar alguma coisa com isso. A grande maioria é tão ignorante, desses políticos são tão ignorantes, no sentido mesmo de ignorar tudo, que eles não conseguem ligar Lé com Cré. É aquela coisa de que eu vou pegar esse montante de dinheiro para fazer determinada coisa, mas isso vai fazer falta para a saúde, mas tem tanto da onde eu peguei isso aqui, não é possível que vai fazer. Ele não vivencia isso, ele não consegue se colocar no lugar do outro. Isso, para mim, é mais uma coisa de pessoas ignorantes do que pessoas más, no sentido mesmo satânico do termo, tá? Claro que elas vão pagar pelas suas atitudes erradas, mas eu digo assim, eu lembro uma ocasião, lendo um livro a respeito dessa diferença do mal e do verdadeiro mal que o autor dizia, que o autor citava 2 exemplos de um assassino, né, que matou uma criança, e um mago negro que matava crianças em rituais satânicos. Ele fala, olha só, as 2 situações, há o assassinato, mas você percebe que há um fosso que separa os dois, né, entre aquele que matava para rituais satânicos e aquele que, sei lá, de repente estava aquecido por bebida ali, acabou causando uma coisa que, né, na verdade, nem ele queria. Ou, às vezes, até um ato por conta da cólera, né, o cara extremamente nervoso acabou perdendo a mão ali e causando um mal maior naquela criança. Tá errado, tá, mas há um fosso que separa esses dois. E aquele que fazia lá para rituais satânicos, ele fazia na intenção de, né? Então, nesse sentido que eu falo. Então, essas pessoas são ignorantes, né? Mas é a ignorância que causa um mal, sim, entendeu? Mas eles são extremamente ignorantes. Mas isso, o que acontece? A gente não pode se colocar separado do restante da população, né? É a população, qualquer um, a maioria do povo que você colocasse lá. E aí, uma vez, eu ouvi uma provocação. Será que nós, se estivéssemos lá, não faríamos da mesma forma? Eu vou citar um exemplo de um amigo, e você conhece esse meu amigo, Eliel. Eu não vou citar nome, mas você conhece. E não vou citar o nome por razões óbvias, mas eu achei sensacional, em que esse amigo dizia o seguinte, que ele queria entrar no meio político, no município em que ele morava. Né, e ele estava pensando nisso e tudo mais. Aí, passado algum tempo, eu perguntei para esse amigo como é que estava essa intenção política dele. E naquela época, esse meu amigo disse, rapaz, olha só, eu preciso me trabalhar mais, porque eu tenho consciência que se eu ver a coisa fácil, alguém fazendo alguma coisa errada na minha frente, a probabilidade de eu cair em tentação é muito grande. Então, eu prefiro me afastar, pelo menos por hora, sabe? Eu me conheço. E eu cheguei para esse meu amigo e disse, rapaz, isso que você está me falando é uma grande coisa, porque tem uma filosofia oriental que diz, né, aquele que tem consciência da sua ignorância já não é tão ignorante assim. Então, aquele que tem consciência de que pode cair, tem consciência das suas fraquezas, já não é tão fraco assim, né? Então, a verdade não é a gente dizer que nunca vamos fazer, mas nos colocarmos naquela condição de que será que se estivéssemos lá não faríamos iguais? E vejam bem, eu não estou relativizando, não. Eu só estou querendo mostrar que se temos a condição, temos assim, um estalo de ideia de que,
talvez eu não pegaria tanto quanto o cara pegou, mas eu pegaria um pouquinho, a gente começa a se trabalhar, para quem sabe a gente não consegue, eu não tenho a pretensão, como eu já disse, eu diria até que eu tenho até conceitos religiosos de foro íntimo que me proíbem de entrar em qualquer coisa político-partidária, tá? Mas seria interessante que a pessoa tivesse essa consciência, porque ela tendo essa consciência, a probabilidade dela cair é muito menor, né? Não sei se estou conseguindo me fazer entender, porque esses políticos, eles fazem de uma forma tão grosseira, mas tão grosseira, que quando são pegos e ficam com aquela cara de ué e tentando arrumar desculpas esfarrapadas, soa tão ridículo, porque a atitude inicial foi mais ridícula ainda. Porque o cara já ganha bem. Tem várias coisas que nós, meros mortais, não temos, né? E ainda assim se presta isso, né? Ele se presta àquela fraqueza, porque com certeza é aquela pessoa que lá atrás, quando se candidatou a vereador, quando se candidatou a chefe do bairro, dizia, imagina, eu? Jamais. Ao passo que se ele tivesse partido do princípio de que não, corro o risco de, e correndo o risco de, a todo instante eu tenho que me vigiar, ele se mostraria uma pessoa muito mais confiável para a gente. Mais ou menos como é o caso do pessoal do AA, né? Os alcoólicos anônimos, quando eles dizem, né? Por hoje, né? Por hoje eu venci. Amanhã é mais uma batalha. Então, se a pessoa pensar nisso, porque é facilidade, cá para nós, gente, todo mundo quer, entendeu? Mas o que difere isso? Né? O que nos difere daqueles que botam a mão e se chafurdam nessa facilidade e nós que não? Primeiro, não estamos em condições de, né? A gente não está lá. A gente não está com esse montante de dinheiro ali na nossa frente podendo pegar. Se estivéssemos, aí teríamos que ter, então a gente já tem que trabalhar a nossa cabeça desde já, né? Para que se chegar lá, por que eu não vou fazer? Eu parto do seguinte princípio, eu quero deitar na cama e dormir, eu durmo tão bem, cara, durmo tão bem, é tão difícil de eu acordar de manhã para trabalhar, então somos dois, isso é tão gostoso, isso aí não tem dinheiro que pague, sabe? Então as pessoas têm que ter essa consciência, principalmente agora, a gente está em período de eleição, pessoas aí que de repente estão pensando em entrar nessa, ou de repente entrar numa próxima, pensem nisso, não é que vocês são honestos, mas até onde vocês se manteriam honestos? E mediante a isso, vocês podem fazer como esse meu amigo que o Eliel conhece. É melhor que eu não vá, para que eu me prepare melhor, ou agora eu tenho condições, porque eu sei da minha fraqueza e sei lidar com a minha fraqueza. Né? E isso, para mim, é de uma hombridade, de uma prova de caráter sensacional, porque é uma pessoa que é desnuda, para usar o termo bíblico, não é aquela pessoa que tem vergonha da divindade e se veste para cobrir a sua nudez. Não, ela se apresenta desnuda diante da divindade e eis, estou aqui, sou pecador, eu sou isso, mas eu preciso de vossa ajuda. É viver um dia de cada vez, né? E se apresentar desnudo e falar, ó, limpa-me, tira aquilo que eu não consigo tirar, né? Ajuda-me a vencer. A oração da serenidade do AA é muito interessante, né? Que a gente usa até hoje. Eu faço celebrando a transformação lá na Igreja da Barra e a gente tem a oração da serenidade. Eu comecei a fazer em 2016 e é bem interessante, né? Senhor, é a parte que diz, né? Ajuda-me como é que é? Ajuda-me a discernir o que eu posso mudar e o que eu não posso, né? Me ajude a mudar aquilo que eu não posso mudar, né? E me ajuda a discernir entre as duas, é mais ou menos isso. Então, aquilo que depende de nós fazermos, nós precisamos fazer. Deus não vai fazer por nós. Mas aquilo que pertence a Deus fazer, não adianta a gente querer fazer, porque também nós não iremos conseguir. Eu estava aqui me lembrando, esse teu amigo aí, é meu amigo também, eu estava me lembrando disso. Você falou, cara, eu acho que quem disse isso foi eu. Mas eu não tinha certeza. Aí tu mandou agora no chat aqui privado. Eu tô aqui pensando, cara, eu já falei por quê?
No caminhão da Conlurb, que eu fiquei por 5 anos trabalhando, os colegas, e falo isso tranquilamente, você pode perguntar a qualquer um amigo, e eles assistem aqui no meu canal também, tem um lance de uma caixinha de fim de ano, uma caixinha de Natal, é bem gordinha e tal, o pessoal gosta do trabalho do Gari, e ajuda, dá um vinho, um panetone, né, caixa de bombom, rapaz, o Gari sai baludo, sai muito bem agradecido nos finais de ano. Esse ano, nessa pandemia, eu não sei como vai ser. E peço aí vocês que ajudem, que continuem ajudando, porque eles precisam sim. E eu, conversando com a minha esposa, assentei, igual o Daniel, né? Assentei meu coração a não participar das caixinhas e tal. No início eu pegava, mas depois eu caí na consciência de que tinha algumas pessoas que davam com má vontade. Muitos dão com boa vontade, mas outros davam com má vontade. E essa má vontade era como se lançasse uma maldição naquele dinheiro. E eu parei conversando com o Rejane, isso é uma questão de foro íntimo, pessoal mesmo, e eu falando com ela, e ela falou um exemplo do avô dela, o saudoso pastor aqui esqueço o nome do pastor aqui da Jericó, da parte de mãe. E ela me explicou e tal, algumas coisas ali bem interessantes, tal. E eu falei, caramba, pô, legal, vou aplicar isso na minha vida. E eu cheguei para os colegas e falei, olha, não participo. Acho que é isso, não participo. Eu trabalho, pego lixo e tal, porque eu já tenho meu salário, já tenho aquilo que é o meu por direito. Eu não quero contar com aquilo que não é meu. Eu não quero contar com ovo ainda na galinha. E eu coloquei isso como prática. E o bastante interessante que todos os amigos que eu tive, que tenho, todos eles com uma boca só, eles me respeitaram em 2014 como líder na greve que nós tivemos, né? E eles ainda me respeitam muito porque eu me dei esse respeito, esse exemplo, precisando muito daquele dinheiro, mas abri mão justamente por entender que não fazia parte, não era o normal. Então, assim, eu tenho feito, depois de que a gente conversou, Lerte, sobre isso, eu tenho feito. E domingo agora, uma amiga até perguntou, Eliel, você não disse que você ia vir para a política? Eu falei com ela, quando 2 fenômenos acontecerem, agora eu tenho essa visão, Lerte. 2 fenômenos acontecendo, eu então aceito entrar na política. Um deles é a candidatura avulsa, sem depender de partido político, que foi rejeitada agora, tentaram, foi rejeitada. Então, se houver a aprovação da candidatura avulsa, pode ser que eu me lance aí para frente. Por isso que eu não quero ser pastor, porque eu entendo que, sendo pastor, eu não posso ser político, é um entendimento meu, né? Então, se caso eu seguir a questão pastoral, que muitos tentam me pegar pelo pescoço, eu fujo, igual o diabo foge da cruz, eu não quero ser pastor por entender que eu tenho uma influência diferente, né, como historiador, teólogo e tal. E outra coisa é acontecer o voto facultativo, que se fosse a candidatura avulsa, eu entraria para lutar pelo voto facultativo. Mas havendo voto facultativo, ou seja, a eleição vai ser no convencimento e não na manipulação e na obrigação que se tem hoje, na ditadura do voto, como é hoje, eu também posso pensar em mudar de ideia e entrar, porque aí, na minha visão, vai ser uma disputa mais leal, né? Não como ela é hoje. Quem tem uma máquina de dinheiro, despeja. Eles só erraram na análise em 2018, que eles abandonaram a internet e aí botaram maciço na TV e era para a internet, ela já tinha engolido todo mundo, né? Mas, no geral, eu coloco essas duas questões. Qualquer uma que acontecer primeiro ou as duas acontecendo, eu entendo que será um tempo aí que eu posso mudar de ideia, mas até lá eu tenho trabalhado bastante em mim. Hoje eu me reconheço cada vez mais através do Celebrando Transformação, entendo ainda mais as minhas fragilidades, meus defeitos, mas já consegui vencer alguns deles na prática, e eu vejo que é possível. Assim como o Bolsonaro ficou 38 anos sem se corromper, pelo menos na parte financeira, né? Eu consegui também ficar no meio de muito dinheiro e também não me corromper. Então, hoje eu sei que o Deus Mamão não é o meu Deus, eu tenho certeza disso.
Então eu não sigo. Agora, tem outras coisas também que eu ainda preciso analisar e ver se é possível ou não a ser tentado, porque todos nós tentados somos, né? E tem outras áreas que eu preciso trabalhar ainda mais, então vamos que vamos. Bom, para a gente estar encerrando já a pauta de hoje, lá, dessa noite, vamos ter que dividir, porque ainda ficou muito assunto para sexta-feira que vem. Eu vou trazer aqui um caso que me chamou a atenção ainda sobre a família Sarney, essa poderosa família. O PMDB colocou em prática, na minha visão, os seus súditos para trabalhar. E que súditos são esses, Léo? Que súditos são esses? Súditos, meu S agarrou. Que súditos são esses? Para mim, os súditos da justiça, que o PMDB e o PSDB entenderam, e a gente já falou isso lá no início, nos primeiros programas, que o poder judiciário seria o futuro presidente do Brasil, como a gente vê hoje o STF sendo o presidente do Brasil. E eles começaram a atacar demais essa área, a dominar demais esse grupo. E nós temos hoje juízes pau-mandados de PSDB e PMDB. Eu falo isso sem medo nenhum de punições, de nada, que eu tenho certeza do que eu estou falando. Tenho provas sobre o que eu estou falando. E no momento, se precisarem, eu exponho elas aqui. E aí o TSE cassou o mandato do governador do Maranhão, Jackson Lago, do PDT, em benefício de Rosiane Sarney, meu amigo. Quer comentar sobre esse fato? Continuando aí na área da política. Entra na mesma coisa, né, Eliel? As mesmas famílias. As pessoas têm que ver o seguinte: o PMDB, né, cara, o MDB, como era antes e voltou a ser, né, essa denominação, era o PT da época do governo militar, né? Era aquela lá que vinha para trazer boas coisas, né, contra a ditadura, segundo eles, mas é toda essa galera. Aí vem PSDB, que é uma cisão do MDB ali, né, do então PMDB depois, né? Então, é só as pessoas verem, né? Não tem nada de novo, né? Não vai mudar, pelo menos da forma que é. Então, é preciso que se tenha consciência, a população, né? A gente, quando fala do clã Sarney, né? Eles têm uma força enorme no Maranhão, e a gente fica se perguntando como é que eles conseguem, porque a coisa vai muito além, na minha modesta opinião, daquela coisa da necessidade que faz ter o voto de cabresto, né? Claro, eu me lembro uma ocasião em São Paulo, eu estava com um grupo, dois irmãos, né, um casal de irmãos, em que eles estavam indo, em São Paulo a gente não chama de quentinha, a gente chama de marmitex. Aí eles estavam indo no local para pegar uma marmitex, que eles, fazendo o trabalho de pegar lixo, pegar sucata, essas coisas, ele conseguia bancar pelo menos uma marmitex mensalmente. Aí eles estavam indo lá para pegar. E aí eu falei para ele, olha só, hein? Falei, poxa, mas não é melhor você, na sua terra você não estaria melhor? Ainda deixei claro, falei, não tem essa coisa de aqui só paulista, não, mas de repente, próximo dos nossos familiares, na nossa terra, aquela terra que a gente conhece, a gente se sente mais confortável. Ele disse o seguinte: não, cara, você não sabe o sufoco que tá. Eu não lembro de onde eles eram, o Eliel. Ele dizia o seguinte: você não sabe o sufoco que tá lá. Aqui, eu paro na porta de qualquer barzinho, peço um copo com água, o cara tem água para me dar. Lá nem isso tem. Então, é difícil, é uma coisa muito difícil, mas a gente percebe que tem pessoas que estão com esse, né, com esses antolhos, né, no que diz respeito a determinados políticos, e essas pessoas que estão, né, elas não têm essa necessidade, não passam necessidade, dá para elas pararem e pensar, elas saíram daquele nível, daquela necessidade básica, que, cara, de repente eu até sei que você não vale nada, mas se você está falando que vai me trazer, vai me garantir um copo com água e um prato de comida, é você mesmo que eu vou, né? Tem pessoas que já passaram desse nível, que são profissionais liberais, que trabalham em boas empresas, talvez são servidores públicos e ainda mantém esse clã lá. Claro que a gente sabe também por quê, né? Porque ela vai se retroalimentando, né? Aquelas pessoas que colocam o clã faz com que o clã garanta as facilidades que essas pessoas têm, e aquilo vai se retroalimentando. Mas tem que acabar, né, cara?
E esperar que toda essa galera tenha consciência, nos dias de hoje, principalmente, é muito difícil, tá? Porque hoje as coisas estão mais pro errado que pro certo, né? Complicado. Mas eu já vi, né? Estava trabalhando uma época aí, conversando com um cearense. E ele, quando ele viu a figura de um determinado político da região, ele disse, rapaz, eu não sei como é que eles votam nisso ainda, eu falo, ele dizendo para mim, eu falo com os familiares meus, esse cabra é safado. E cabra safado é uma coisa muito séria no Nordeste, né? Esse cabra é safado. E eu falo pro pessoal da minha família, eles me chamam de besta, me chamam de idiota. Então, boa parte da população que poderia fazer uma mudança, aí a gente vai voltar lá para o início dessa live, elas estão totalmente com a mente embotada por aquilo que artistas e repórteres falam para elas, né? Então a coisa já vem mastigada, já vem pronta, e elas aceitam aquilo e você vê que o que elas falam é repetindo o discurso que é visto na televisão através da boca desses artistas e desses repórteres aí. Então essa classe, a mudança tem que vir daí. De repente é uma coisa que os políticos, os filósofos têm que fazer. Porque uma coisa que eu sempre disse, é muito normal, e eu vejo isso aí nas redes sociais da vida, a gente vê pessoas dizendo, fulano fez engenharia, por exemplo, né? O cara fez engenharia, tá lá, pá, aí a fulana lá fez ciências sociais, aí inclui história, geografia, sociologia, qualquer coisa que seja, ciências políticas, e aí a pessoa foi fazer o quê? Tá vendendo miçanga na beira da praia, né, tirando sarro. E toda vez que eu vejo umas postagens desse sentido, eu falo para as pessoas, olha só, vocês enquanto engenheiros, administradores, advogados, né, as tais profissões que vocês julgam serem as mais importantes, médicos e tudo mais, vocês não se esqueçam que os filhos de vocês vão ter a cabeça feita por esses, desta cátedra que vocês não quiseram dar atenção, que é justamente geografia, história e todas as ciências sociais. A cabeça dos seus filhos vão ser feita por eles. E digo mais, a cabeça de vocês vai ser feita por eles. Porque vocês pensam que vocês são inteligentes, mas não são. Vocês sabem calcular, vocês sabem lidar com coisas que para o grande vulgo é muito complicado. Mas basta um filósofo mal intencionado, mas com palavras bonitas, fazer um seminário para médicos, para advogados, para engenheiros, que vocês ficam babando pelo que o cara falou, e vão ter aquilo como verdade. E quando vocês acordarem que aquele cara falou é um absurdo, entendeu? Já vai estar, uma geração de vocês já vai estar perdida, que no caso o filho de vocês, tá? Então, se atentem a isso. Então, as pessoas, os políticos, né, as pessoas poderosas, elas têm que se atentar a isso, né? As ciências sociais, elas são importantes, de repente muito mais importantes do que a engenharia, porque são essas ciências que vão formar o espírito daquele povo. E se o espírito daquele povo é formado por preguiça, por revolta pura e simplesmente, e não por trabalho, por assumir responsabilidades, por fazer ele, a família dele, e por conseguinte o país crescer, você pode montar a maior empresa, você pode ter pessoas com muito dinheiro. Se parar aqui, ficar só aqui, acaba com tudo, acaba ele também, morre e acabou. Então, isso é muito importante, esses estudos são muito importantes, e as pessoas, principalmente esses que se dizem tão inteligentes, né, acabam deixando isso de lado, e agora tá aí. Aí, às vezes, tem pessoas que gostam de citar Racionais, tem um trecho de um rap dos Racionais, né, em que ele fala isso, e ele fala, eu percebo com uma certa maldade, que o Brau, ele diz o seguinte, né, que ele diz uma parte que era isso, é aquilo, mas... eu tomei o seu filho, uma coisa assim, né, pelo rádio eu tomei seu filho, aí ele fala, olha o pôster do Tupac aí, que tal, que você diz, quer dizer, Tupac era um cara envolvido com a bandidagem, um rapper americano envolvido com a bandidagem, então ele diz o seguinte, tipo, vocês tinham preconceito, diziam que eu não tinha poder, mas eu tomei o seu filho pelo rádio, aí, seu filho quer ser preto, no meio deles lá, ele é o mais esperto, fala gíria e tudo mais, entendeu? É isso que acontece. E aí a gente vê nós, que somos negros, nós vemos esses negros fazendo um desserviço para a nossa raça, né? Porque isso aí não é um papel, tá? Tomou o filho do fulano para quê? Para ele falar gíria, para ele parecer que é bandido e tudo mais, enquanto ele mesmo, porque quem conheceu o Brown vai saber que é um dos caras mais, como é que fala? Como foi falado por Bakunin.
que é um dos caras mais conservadores. Se eu não me engano, uma certa ocasião que eu trabalhei na Zona Sul de São Paulo, tinha um camarada que dizia que ele não queria que o filho dele fosse rapper. Ele não queria. E o filho dele, se eu não me engano, é artista, porque teve uma ocasião aí de um programa que gosta de tirar sarro de artistas e tudo mais, e encontrou ele, que ele estava na estreia aí de uma peça em que o filho dele iria fazer parte. Né? Por aí você vê, entendeu? Então é plantar o joio no terreno alheio, enquanto no meu, eu quero que nasça boas coisas. Imagina, eu vou querer essa coisa apoiado por mais de 50 mil anos, com um cano na mão. Imagina, para os meus, não. Agora, para os outros que se lasquem. Isso, para mim, é maldade. Isso, para mim, é maldade. Bom, eu também cresci ouvindo essas falas, né? E quem me disse era uma pessoa muito próxima, eu já falei isso aqui no canal. E todas as pessoas que ele apontava que tinha formação e estava dependendo dos pais, que ficava só em casa, estudando e tal, não fazia nada para ninguém, e que o dinheiro era o que mais importava era ter dinheiro no bolso, esses caras que ele apontava, hoje são tudo concursados federais ganhando na casa de 20 mil reais por mês, mais benefícios. E quem me dizia, me criticava isso, continua numa situação difícil, né, de pobre e tal. E esses camaradas ascenderam aí para uma classe média. Então, eu dizia, sem saber, né, da onde vinha essa inspiração, mas eu sei hoje que era divina, e até fiz uma postagem essa semana no meu Facebook, compartilhando uma foto, uma imagem da minha prima, de que a maior revolução e revolta que nós, pobres, podemos fazer é estudar. Porque essa é a revolução que a gente faz contra os poderosos, é conhecer. É por isso que eu estou com esse canal, no meio da história, trazendo esses fatos, para que a gente possa conhecer, entender tudo aquilo que tem se passado no Brasil nos últimos anos. Claro que a gente não tem falado tudo, a gente tem falado algumas coisas, mas para que você possa ir lá no ano, pesquisar lá, fazer uma retrospectiva, ver por você mesmo e tirar suas conclusões. Nós estamos fazendo nossa análise dentro do nosso ponto de vista, mas você pode tirar a sua própria conclusão. Meu amigo, nós vamos ficar hoje por aqui e semana que vem estamos de volta. Quarta-feira, não esqueça, temos aí no meio da história. Tenho feito a dosagem de teologia diária, mas desde sexta-feira eu pausei devido a dar um preparo maior numa chamada que Deus me deu, e até fiz uma postagem no dia 31 da Reforma Protestante no Face, das 95 teses, e aí teve também a polêmica do pastor Ed René. Então tudo isso, o Senhor me fez uma chamada e eu vou estou estudando para fazer uma live sobre a dosagem de teologia depois, né, de terminar a religião e poder. Então, por isso está me gastando um pouco mais de tempo, devido ao trabalho, às atividades e tal. Então, eu termino quarta-feira, essa quarta agora nós tivemos o terceiro episódio, e vamos ter na próxima quarta o último episódio da religião e poder, e aí na outra quarta nós estaremos já de volta e com dosagem de teologia, e eu vou fazer essa live, fazendo esse esclarecimento aí de muitas polêmicas que aconteceram no meu Face. Estou falando do meu Face, das postagens que eu fiz, algumas críticas que recebi, algumas respostas que tive que dar no privado, e eu vou estar trazendo tudo isso nessa quarta-feira, não nessa próxima agora, na outra, e eu quero que você esteja conosco, tá bom? Obrigado, meu amigo Laerte, forte abraço, tá lá os ossos, até a próxima, meu amigo. Vou encerrar. Boa noite aqui, a todos aí. Até a próxima. Valeu, pessoal. Tamo junto.